Bom, pessoal, então dando sequência no vídeo anterior, eu disse para vocês que uma forma de a gente representar os termos da minha sequência é utilizando um azinho com um índice, certo? Onde esse K aqui representa a posição do termo na sequência, certo? Bom, então se eu tenho A índice 1, eu estou me referindo ao primeiro termo. Então, tanto faz assim, pode aparecer no exercício, encontre o primeiro termo da minha sequência, como também é a mesma coisa que pedir quem que é o A1 da sua sequência, é a mesma coisa. Só que a gente utiliza essa forma aqui porque é mais fácil trabalhar com denotações mais simplificadas em matemática, certo? Porque para trabalhar com operações, quanto mais simples for, com operações de matemática, quanto mais simples for, menor o termo, mais fácil e menos tempo a gente gasta para trabalhar com as contas, certo? Bom, então vamos fazer aqui um exercíciozinho, certo? Então, sabendo dessas três sequências que a gente tem aqui, ó, está pedindo o quê? Para encontrar o quinto termo de cada uma dessas progressões aritméticas, que a gente viu que essas três sequências aqui são progressões aritméticas, certo? Então pede para a gente encontrar o quinto termo de cada uma dessas progressões aritméticas. Bom, pessoal, a gente sabe o seguinte, que o quinto termo de uma progressão aritmética nada mais é que o A5. Então, quem que é o A5? Quem que é o quinto termo dessa minha primeira sequência aqui? O quinto termo dessa primeira sequência, o A5 dessa primeira sequência, é o valor 17, é o número 17, certo? Bom, e quem que é o quinto termo dessa segunda PA aqui? Bom, o quinto termo, o A5 dessa PA, é o número 36, certo? E mesmo raciocínio aqui para a sequência número 3, para PA número 3. Quem que é o quinto termo? Quem que é o A5 dessa sequência número 3? Bom, o A5, o quinto elemento dessa minha sequência, é o número 7. Ok? Bom, pessoal, então agora a gente vai aprender o termo geral, ou seja, a formulinha do termo geral de uma PA. O que isso significa para a gente? Pessoal, a gente vai aprender essa formulinha, ela vai nos permitir encontrar qualquer termo da minha PA, qualquer termo da minha sequência numérica que configura uma PA, certo? Sabendo algumas informações, certo? Então, eu vou utilizar um raciocínio aqui para vocês, para a gente chegar nessa fórmula, certo? Para vocês entenderem como essa fórmula ela é construída, ok? Bom, o que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que numa PA, ela é formada por uma sequência de números, que para cada número, para cada termo seguinte, a gente tem que somar uma razão ao termo anterior para obter esse número. A gente sabe que o A2 nada mais é que o quê? É o A1 mais o AR. Ou seja, para a gente encontrar quem que é o A2, basta a gente saber o quê? Quem que é o A1, ou seja, o primeiro termo, mais a razão, certo? Mais o valor da razão. Com isso, a gente consegue, a partir do A1, determinar quem que é o segundo termo. A partir do primeiro termo, a gente consegue determinar o segundo termo, certo? Então, vamos guardar essa informação aqui. Eu sei que, então, que o segundo termo é a mesma coisa que eu pegar o primeiro e somar a razão. E a gente sabe que isso é o que acontece, certo? Bom, agora, vamos fazer o mesmo raciocínio aqui para o A3, certo? Bom, o que é o A3, pessoal? A gente sabe que numa PA, eu sei que a gente consegue obter um termo como? Pegando a razão e somando ao termo anterior, certo? Quem que é o termo anterior do terceiro termo? O termo anterior do terceiro termo é o segundo, ou seja, antes do A3 vem o A2. Então, quer dizer, para mim obter o A3, se eu sei quem que é o A2, basta pegar a razão, somar o A2 e eu encontro quem que é o A3, certo? Mas vejam o seguinte, pessoal, que o A2, eu posso escrever ele como? Eu sei que eu posso escrever o A2 é a mesma coisa que o quê? A1 mais R. Então, no lugar desse A2 aqui, ó, eu vou substituir por quê? Por A1 mais R, porque eu sei que A2 vale a mesma coisa que isso daqui. Então, no lugar desse A2, eu substituo por A1 mais R. Mas aqui ainda tem mais um R, certo? Então, como isso daqui representa A2 e tinha mais um R aqui, vai ficar A1 mais R mais R. O que eu vou fazer agora? Eu vou agrupar os R's. Pessoal, vocês têm um R mais outro um R, vocês ficam com dois R's. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que eu posso escrever o terceiro termo em função do primeiro dessa forma, certo? Ou seja,
O terceiro termo é a mesma coisa que o primeiro mais 2 vezes a razão, certo? E eu vou anotar essa informação aqui também. Pessoal, vou fazer o mesmo raciocínio aqui para o A4, certo? Pessoal, quem que é o A4 aqui? O A4 a gente sabe que numa progressão aritmética, como é que eu determino um termo? Eu posso pegar, para mim determinar um termo, se eu sei quem que é o termo anterior, e somar a razão, eu obtenho o termo que eu estou querendo, certo? Bom, então é o seguinte, pessoal, quem que é o termo anterior do A4? O termo anterior do A4 é o A3, certo? Então quer dizer que se eu somar R ao A3, eu chego no valor do A4. Ou seja, se eu sei quem que é o valor do meu terceiro elemento, mais a razão, eu consigo chegar no quarto elemento, certo? Da minha sequência. Bom, mas vejam o seguinte, pessoal, que eu sei quem que é A3 em função de A1. Eu posso escrever A3 como o quê? O primeiro termo mais 2 vezes a razão. Então, no lugar desse A3 aqui, ó, eu vou escrever, no lugar desse A3, eu vou escrever A1 mais 2R. Ou seja, vejam que aqui, ó, pessoal, vocês vão ver que eu substituí no lugar desse A3, substituí por A1 mais 2R, que foi o que eu tinha descobrido de quem que é A3. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu quero escrever cada um desses termos aqui, ó, em função de A1, assim como eu escrevi A2, assim como eu escrevi A3, certo? Bom, então se eu sei que A3 é a mesma coisa que A1 mais 2R, então no lugar desse A3 eu vou substituir por A1 mais 2R. Mas sobra mais um R aqui. Então 2R mais 1R, vocês têm quantos R's? Vocês têm 3 R's. Então, o que é A4? Ou seja, para você obter o quarto termo de uma sequência, de uma progressão aritmética, basta fazer o quê? Pegar o primeiro termo e somar mais 3 vezes o raio, certo? Mesma coisa aqui para o A5, pessoal. O que é o A5? Eu sei que numa progressão aritmética eu consigo determinar um termo fazendo o quê? Pegando a razão e somando com o termo anterior, certo? Quem que é o termo anterior de A5? O termo anterior de A5 é o A4, é o quarto termo, certo? Bom, mas o que eu sei de A4 em função de A1? Eu sei que eu posso escrever o A4 em função de A1 dessa forma. O quarto termo é igual ao primeiro mais 3 vezes o raio, certo? Então, no lugar desse A4 aqui, eu vou substituir por A1 mais 3R. Então, vejam que eu peguei aqui e substituí por A1 mais 3R. Bom, mas ainda tem mais esse R aqui. Então, eu fico 3R mais R. Tem 3R mais 1R, e vocês ficam com quantos R's? Vocês ficam com 4. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Que o quinto termo ele pode ser escrito como? Como A1 mais 4R. Pessoal, e vocês vão ver que vocês têm um padrão aqui, certo? Ou seja, um padrão que a gente consegue escrever cada termo da minha sequência em função de A1, ou seja, do primeiro termo. Vejam que A2 é A1 mais R, A3 é A1 mais 2R, A4 é A1 mais 3R e A5 é A1 mais 4R. Mas por que isso aqui é interessante? Porque vejam o padrão, pessoal. Olha aqui, nesse A2, que é igual a A1 mais R, veja quando a gente tem mais R, pessoal, quer dizer que a gente tem 1R, certo? Porque se a gente tivesse 0R, a gente não teria nenhum R, ou seja, 0R. Então aqui, ó, lembrem que quando eu tenho um valor aqui, tem sempre um número implícito aqui, um número 1 implícito multiplicando essa letra. Então quer dizer que eu tenho 1R. Ó, vejam o que esse 1 aqui, ó, em relação a esse 2. Ó, esse 2 aqui, ó, é uma unidade maior do que esse 1 que está acompanhando esse R aqui, certo? Olha só que isso acontece aqui embaixo também, pessoal. Vejam que o 2, o número que está acompanhando o R, que nesse caso desse valor aqui é o 2, ele é uma unidade menor do que o índice desse meu A aqui. Mesma coisa embaixo, pessoal. Olha o seguinte, que o número que acompanha R, ele é uma unidade menor do que o índice desse valor aqui do A, certo? De A, certo? E mesma coisa embaixo, pessoal. Vejam que o número que acompanha R, ele é uma unidade menor do que esse índice aqui, que no caso é o 5. Então, a gente pode concluir, pessoal, que dado um termo, qualquer termo da minha PA, eu posso encontrar esse termo sabendo quem que é A1 e quem que é a razão, certo? Como é que a gente escreve qualquer termo de uma PA, certo? Ou seja, um termo geral de uma PA. É o seguinte, pessoal, a gente em relação, tomando base o primeiro número. Como é que a gente escreve qualquer termo da minha PA em função do primeiro termo?
é o seguinte, a gente vai pegar esse termo geral, esse qualquer termo aqui, considerar A1 mais esse índice menos uma unidade multiplicado R. Certo? Vejam que isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Pessoal, por mais que eu não tenha, não estou demonstrando para vocês especificamente, mas vocês vejam que aqui tem uma lógica, certo? E então, a gente pode escrever o termo geral dessa minha PA dessa forma, certo? Vejam o seguinte, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Isso que eu estou escrevendo para vocês, ou seja, que o segundo termo é igual ao primeiro mais R, é a mesma coisa que eu estivesse falando o seguinte. Quantas vezes eu tenho que somar R ao primeiro termo para me chegar no segundo termo? Bom, pessoal, para mim, a quantidade de vezes que eu tenho que somar R ao primeiro termo para chegar no segundo é uma vez. Vejam que aqui eu tenho um implícito aqui, ok? Bom, pessoal, o que significa o terceiro termo ser igual ao primeiro mais duas vezes R, 2R? É a mesma coisa que eu estou dizendo assim. Quantas vezes eu tenho que somar R ao primeiro termo para me chegar no terceiro termo? Pessoal, vejam o seguinte. A partir do primeiro para me chegar no terceiro, eu tenho que somar quantos R's? 1, 2, veja, 2 R's. Pessoal, a mesma coisa aqui. Por que eu posso escrever que que o quarto termo é igual ao primeiro mais 3 vezes R? É a mesma coisa que eu estou dizendo o seguinte. Quantos R's eu tenho que somar ao A1 para me chegar no A4? Vejam que essa quantidade é quanto? Partindo daqui até aqui eu tenho que somar o quê? 3 R's. E mesmo raciocínio aqui embaixo, pessoal. Certo? Ou seja, dizer que 5, que o quinto termo é igual ao primeiro mais 4 R's, é a mesma coisa como se tivesse assim, quantos R's eu tenho que somar ao primeiro para me chegar no quinto? Vocês vão ver que essa quantidade, ó, para chegar do A1 até o A5, eu tenho que somar 1, 2, 3, 4 R's, certo? Então, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês? Que para qualquer termo que você quer determinar da sua PA, basta o quê? Se você saber quem que é o A1, você tem que somar N menos 1 R's a esse A1 para chegar no termo que você quer, certo? Bom, se você tem aí que sua PA tem N termos, certo? E aqui você já está considerando um deles, para você chegar no AN, como esse aqui é um dos N termos, você tem que somar N menos 1. Esse menos 1 aqui representa esse A, porque você não pode contar ele, certo? Porque você tem N termos, e essa quantidade N de termos, o A1 pertence a elas. Então, quando você tira A1, você fica com N menos 1. Então, você tem que somar N menos 1 R's para chegar do A1 até no AN, certo? Então, aqui, pessoal, estou apresentando para vocês a formulinha do termo geral de uma PA, certo? Em função do primeiro termo, certo? Que aqui, o primeiro termo é A1, ok? Bom, então, o que significa essas informações aqui para a gente? A N representa o valor do enésimo termo da PA, que geralmente vai ser o último termo, certo? Ou o termo que a gente está trabalhando, em específico, certo? Então, a N representa o valor do enésimo termo da PA, é o último ou o termo que a gente está trabalhando, certo? Quem que é o A1? O A1 é o primeiro termo da minha PA. Quem que é R, pessoal? R, nessa forma, representa a razão da minha PA, certo? E o que é N? N nada mais é que a posição do enésimo termo, ou seja, do termo que a gente está trabalhando, ou do último termo que a gente está falando, ok? Bom, pessoal, então eu continuo essa aula no próximo vídeo, tá? Então, fico por aqui. Um abraço. Fui.